Seja bem-vindo, Silvano Fortes aqui com vocês. Essa é a nossa aula número 30. Nessa aula a gente vai falar sobre ondas de Elliott, certo? Sobre ondas de Elliott, eu vou passar para vocês um site, na verdade eu vou passar aqui para vocês o site Elliott Brasil, e dentro desse site eu vou deixar o link desse artigo, tá? Aqui abaixo na Nutro e aqui abaixo do vídeo, tá? Que é para justamente vocês poderem estudar e se aprofundar, tá? Sobre ondas de Elliott, o que eu quero passar aqui para vocês é duas dicas, eu poderia falar dessa forma, ou duas orientações sobre a validação da onda e sobre a contagem das ondas, certo? Então esse link aqui eu vou deixar aqui, eu sugiro fortemente que vocês estudem, tá? Em algum momento isso daqui vai ajudar vocês, tá? Quem for me acompanhar ou quem estiver me acompanhando mais à frente vai entender a forma que eu utilizo. Então, de toda a teoria de Elliott, eu não utilizo toda a teoria de Elliott, né? Mas eu utilizo os princípios, os fundamentos. Eu acho que isso daí é importante, né? Todo analista gráfico, ou se você quer usar a análise gráfica, né, a análise técnica dentro das suas operações, eu acho que é importante sim saber pelo menos os fundamentos, as bases ali da teoria de Elliott, porque ela vai fazer bastante diferença para nós, certo? Então, o que é a teoria? A gente pode ler aqui rapidamente e depois ir lá para o padrão da teoria, certo? Então vamos lá. Então, o que é a teoria das ondas de Elliott, certo? Pertencente a um dos campos de atuação da análise gráfica ou análise técnica, a teoria das ondas de Elliott é uma metodologia que visa mapear os ciclos de uma série históricas de preço de uma ação ou qualquer instrumento financeiro, a fim de obter um entendimento da dinâmica dos preços no momento presente, projetar futuros possíveis cenários e, consequentemente, auxiliar na tomada de decisão de compra ou venda. Inclusive, existem softwares de análise técnica que conseguem ajudar a rastrear automaticamente esses ciclos, certo? Então, sobre o que é, né? Então, ela é uma teoria que ela visa mapear os ciclos de mercado, né? Os ciclos dos preços, certo? Sempre tentando ali obter um entendimento da dinâmica para sempre projetar possíveis futuros movimentos, certo? Qual que é a base do movimento, qual que é a base da teoria de Elliott, tá? Então, é esse daqui, certo? Então, abaixo segue o padrão geométrico perfeito fractal de Elliott. Então, essa é a base, né? Esse é o padrão 1, 2, 3, 4, 5, ABC da teoria das ondas de Elliott. Você vai estudar esse artigo, né? Se você começar a se aprofundar na teoria de Elliott, você vai ver que essa é a base do padrão, né? Então ele sempre tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, é um movimento de expansão, né? Ou um movimento de alta, nesse caso aqui, e uma correção ABC. Então ele sempre vai trabalhar dentro desse princípio, certo? Ressaltando que acima é um fractal perfeito, porém, na prática, os gráficos dos mercados de capitais são formados por fractais imperfeitos. Isso significa que teremos que utilizar essa referência perfeita para fazermos o mapeamento de um padrão imperfeito. Essa daqui é a base, tá? Essa daqui é a base. E dessa base aqui também é importante, talvez essas sejam as duas dicas que eu quero dar para você, sobre o movimento válido, tá? Quando que eu sei que é 1, 2, 3, por exemplo, quando que eu considero esse movimento aqui um movimento válido, de uma contagem de onda, né? Quando que aquela onda é uma onda válida, e também falar que, né, o movimento, num movimento completo, né, o que é um movimento completo? Esse daqui, né? É 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, né, que é o que está aqui do lado. No movimento completo, a teoria vai dizer que sempre a perna 3, ela necessariamente ela deve ser a maior perna do movimento, né? Se a gente está falando aqui de um movimento de alta, a perna 3 ela sempre vai ter o maior tamanho. Se for 1, 2, 3 aqui, essa daqui não é um movimento completo, tá? Essa daqui não é um movimento completo do padrão das ondas de Elliott, certo? Então, acho que você pode até anotar aí na sua apostila, tá ok? Pode anotar aí nessa apostila o que? Dentro do padrão de movimento da contagem das ondas de Elliott,
a pernada 3, certo? A perna 3, ela é sempre a maior. Então isso daqui é uma regra, né? Então a perna 3, ela é sempre a maior dentro de um padrão geométrico, certo? Na contagem das ondas de Elliott, certo? Você também pode anotar aí, né, a questão de validação das ondas. A gente sempre fala que uma onda ela nunca pode invadir a outra onda, certo? Então aqui a gente tem aqui para cima a onda 1, correto? Aqui eu tenho a onda 2, aqui eu tenho a onda 3, certo? Aqui eu tenho um movimento aqui de onda, certo? E aqui eu tenho a onda 4 para cima. Aqui eu tenho um pivô, certo? Aqui eu tenho um rompimento do pivô, a gente já viu isso. A teoria de Elliott ela fala que uma onda ela nunca pode entrar ou romper uma onda anterior, que seria essa daqui, certo? Seria esse movimento de pivô. Então ela nunca pode romper esse pivô aqui. Se romper esse pivô, né, ainda segue a contagem dessa onda aqui toda. Ou melhor, dessa onda aqui toda, certo? Vamos ver como é que fica esse desenho na prática? Então você pode pausar aí também ou parar e anotar aí na sua apostila. Vamos fazer um movimento aqui de onda, tá? Então aqui eu tenho um movimento de uma onda, vamos colocar aqui como A. Então eu vou ter sempre essas duas situações para você conseguir fazer uma melhor leitura, tá? Então primeiro aqui eu tenho aqui 1, 2, 3, beleza. Aqui está o movimento do pivô, deixa eu colocar aqui de outra cor, certo? Movimento do pivô, e veja bem lá que ele rompeu, né? Ele não rompeu aqui, ó, ele rompeu. Então eu não posso considerar aqui como se fosse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aqui embaixo 5. Não, todo esse movimento aqui é uma onda só, tá? Todo esse movimento aqui é uma onda só na minha contagem. Então como que ficaria isso? Deixa eu colocar aqui de verde. O movimento correto então seria 1, pode até colocar aí na sua apostila dessa forma, 2, 3. Na verdade eu estaria aqui na terceira perna. Todo esse movimento aqui, ele foi uma contagem só, certo? Ah, e por que que isso talvez seja importante? Talvez lá na frente, quando você aprender sobre Fibonacci, né, para aprender a traçar uma Fibonacci, por exemplo, é importante a gente traçar no movimento das ondas e das ondas válidas. Sempre a gente fala, trace nas ondas válidas. Então, se eu traçasse aqui, por exemplo, considerando isso daqui, esse daqui não é uma onda válida dentro da teoria, certo? Então essa é a primeira situação. Qual que seria a segunda situação, então? Vamos pegar lá, azul. Então a segunda situação, tá? Então vou colocar a letra B aqui, seria essa situação aqui, ó. Então tem um movimento aqui, 1, 2, 3, rompe aqui e vai. Então esse daqui a gente pode começar mais para cá, beleza. Aqui da mesma forma, onde eu sei qual que é a minha contagem? Aliás, você pode desenhar isso daqui desse jeito aqui, ó, que vai facilitar muito a sua vida quando você estiver estudando Elliott ou quando você vê no gráfico e saber, poxa, qual será o movimento válido dessa contagem de ondas? Então aqui já vai ajudar bastante você. Então da mesma forma aqui, o que que eu tenho aqui? Eu tenho essa onda aqui, ó, onde inicia aqui, ó, essa pernada. Esquece, deixa eu ver se eu pego uma borracha aqui, só um minuto. Beleza, vou apagar aqui, só para facilitar aqui nossa vida. Então perceba que quando ele inicia nesse movimento aqui, ó, ele rompe aqui atrás, tá? Temos o pivô aqui, certo? Temos o pivô aqui. Ele rompe, inclusive, esse fundo aqui também, ó. Ele rompe, inclusive, esse fundo. Não rompe o fundo lá. Ele não rompe esse fundo aqui, certo? Então, como que seria essa contagem aqui correta dessa onda? Então, esse movimento aqui, ó, seria o movimento válido. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, esse daqui seria o 1, certo? O 2, esse daqui, lá embaixo, e o 3 aqui, certo? Então,
Esse daqui seria uma contagem correta, certo? Ele invadiu rompendo aqui o fundo, tá? E aí não vale. Se viesse até aqui e voltasse, por exemplo, se viesse até aqui, né? Ó, só fazer aqui, ó. Se viesse até aqui, deixa eu voltar aqui, e voltasse, a gente teria a mesma situação aqui de trás, ó, rompendo o pivô. Então aqui, além dele romper esse pivô, ele rompeu o fundo anterior aqui, ó. Então é só parar aí que vocês vão entender perfeitamente. Opa, se rompeu, então tem que contar lá de cima com 1, 2 aqui e lá para cima 3. Certo? Deixa eu voltar aqui. Então, essas três seriam, acho que, as três orientações que eu poderia dar para vocês, assim, para facilitar bem o estudo de vocês, quando vocês tanto forem ler aqui esse artigo, como também for ver aqui na prática ou no mercado, né? É saber que na contagem das ondas, tá? Em um movimento completo de Elliott, né? do padrão 1, 2, 3, 4, 5, ABC, correção, a onda 3 ela sempre tem que ser a maior. Essa é uma regra, né? Ela necessariamente ela sempre vai ser a maior. Por quê? Estudando e tal, lá ele vai falar o porquê, né? Qual que é a psicologia que está por trás disso. Mas a onda 3 ela é sempre a maior. Então, sabendo disso e depois sabendo contar as ondas, aí basicamente você vai ter esses dois padrões aqui que a gente colocou, tá? Esses dois padrões aqui que a gente colocou. E aí anota isso, tá? Anota isso aí na sua apostila. Já vai ficar bem fácil para você dar continuidade aí nos seus estudos, certo? Se a gente fosse aqui para um exemplo prático, aqui no gráfico, tá? Copia aqui e pausa, tá? Vou sair aqui agora. Se a gente fosse aqui pro gráfico aqui, hoje inclusive, né, esse aqui é o mini índice, né, no dia de hoje. Inclusive aqui a partir desse fundo, né, olha só, a partir desse fundo aqui, ó, a partir desse fundo aqui, ele até deu um padrãozinho que a gente pode identificar, né? Então o que a gente tinha aqui? A gente tinha aqui então, deixa eu pegar aqui, só para vocês verem. Então a gente tinha aqui 1, 2, 3, 4, lembra lá daquele padrão que a gente acabou de ver, né? 4, 5. Aí depois aqui A, B, C. E depois de novo, né? Isso aqui se repete, né? 1, 2, 3, a maior perna lá. 4, e aí ele voltando lá para cima, né? Voltando lá para cima. Então aqui a gente tem padrões, né? Aqui a gente poderia identificar muito bem aqui no dia de hoje, né? A partir aqui das 13 horas, né? 13 horas, quando ele fez o fundo mais fundo lá, quando ele retorna aqui, ele faz esse padrão. Considerações sobre ondas de Elliott. Por que eu não utilizo? Operacionalizar isso, né? Você até vai ver, vou apagar aqui só para vocês verem. Bom, então aqui, teria aqui, né? 1, 2, 3, sendo a maior perna, né? Olha só, então respeitando bastante. 4, 4, 5, 5. E aqui, A, B, C, correção. Tá? A, B, C, correção. Por que eu não operacionalizo isso? Ou por que eu não opero fielmente todo o conceito ou toda a teoria de Elliott? Porque para mim foi muito difícil, né, operacionalizar isso. Aqui no artigo você até vai ver lá no final falando, é possível operar day trade ou possível fazer trade, né, com ondas de Elliott. Alguns vão falar sim, né, porque ele vai falar aqui dos fractais, certo? E isso é outra parte bem legal dos fractais, que a gente utiliza isso daqui bastante também, essa questão aqui que no movimento 1, né, eu sempre vou ter fractais. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Tá? No movimento de correção, dentro no movimento 1, 2. E isso daqui, ele vai indo indefinidamente, né? Ele vai tendo um decaimento aqui indefinidamente, é igual, né? Ele está relacionado também com Fibonacci, né? A gente poderia falar isso daí também, certo? Então sugiro fortemente que vocês vejam isso daqui, tá? Outra dica que eu poderia dar, que eu também utilizo entender que no movimento de alta,
como a gente tem aqui, num fractal menor, essa correção, tá? Essa correção aqui, ela sempre vai se dar em ABC. Então, ABC é um movimento completo aqui. Isso daqui a gente utiliza bastante até como um parâmetro de entrada, né? Ponto de confirmação e por aí vai. Tá? Claro, operacionalizando isso. Mas é tudo isso, eu uso o Elliott então, mas né, dentro de um contexto, digamos assim, e os fundamentos de Elliott, principalmente a questão das contagens, tá? As contagens para saber quando é um movimento válido ou não, e essa questão da correção dentro dos fractais. Então, se eu tiver um fractal aqui, eu sei que a correção dele vai ser sempre ABC. ABC, e às vezes deixa um candlezinho bacana aqui, no final de uma correção ABC, de um movimento de alta. Talvez isso daqui seria um pullback que a gente estaria esperando, né? Aqui nos próximo aqui, talvez a 50%, ou em cima de algum ponto importante aqui, e aí já vai juntando, a gente vai contextualizando isso daqui, certo? Então a gente contextualiza os princípios, os fundamentos da teoria de Elliott, da contagem das ondas de Elliott, principalmente na questão dos fractais também, né? Principalmente nos movimentos de correções, né? A gente sempre sabe que após um movimento, né, se eu tenho isso daqui, 1 e 2, eu sei que no fractal menor, por exemplo, isso aqui eu tenho 60 minutos, eu sei que lá no 15, nos 5 minutos, né, ou nos tempos menores, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, e aqui eu vou ter A, B, C, certo? E aí, e assim indefinidamente, ou seja, o fractal menor eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Então, eu sei que num fractal menor eu sempre vou ter correção ABC. Então, se eu estiver esperando um pullback, por exemplo, eu sempre vou esperar um pullback no ABC. Lá no C, no final da pernada C, se tiver numa região onde eu já esteja esperando, é um excelente momento aí para mim pensar em uma operação a favor do movimento, esperando um pullback ABC que a gente fala, né? Já já colocando algo bem prático aí para vocês terem uma ideia, certo? Mas enfim, sobre a teoria de Elliott, sobre as ondas de Elliott, eu acho que é isso. Esse site aqui é bem completo, né? É uma comunidade bem completa sobre os estudos, né, da teoria de Elliott. Esse artigo aqui realmente é bem completo aqui, então se você nunca viu, se você está iniciando, eu acho que é bastante legal, bastante importante você ver ele, tá? Vai te ajudar muito. Anota essas dicas aí que eu falei, tá? E na hora de contextualizar tudo isso, né? Claro que você vai ter que ter um pouquinho de experiência e principalmente observação, né? Observação, você sempre vai ter que observar, tá? Bom, sobre ondas de Elliott era isso, tá? Eu espero ter ajudado mais uma vez aqui nessa aula. A gente já vem chegando aqui, né? Então praticamente essa questão do básico, intermediário, falando de questões de análise técnica, de análise gráfica, pelo menos esses conceitos básicos, falando também de alguns indicadores, falando aqui do book de ofertas e times and trades gráfico e a questão do volume. Eu acredito que a gente já deu uma adiantada boa, tá? Nas próximas aulas, tá? Principalmente eu acredito que na próxima aula ou nas próximas aulas a gente vai tirar, eu vou tirar 1 ou 2 dias, tá? Eu vou tirar 1 ou 2 dias para fazer uma aula ao vivo, acompanhando o mercado ao vivo, certo? Desde a abertura do mercado, e aí é legal que essa aula a gente já vai fazer a abertura de mercado, análise da abertura, pré-abertura de mercado, acompanhar a abertura em si, tá? Acompanhar as movimentações desde um primeiro momento, que é para a gente estar falando um pouco mais sobre book de ofertas, falando um pouco mais sobre Times and Traders, falando um pouco mais, né, sobre o RSI, e aí explicar sobre o RSI, falando um pouco mais sobre lógica operacional e sobre movimentos, né, sobre a movimentação dos preços. Tá? Então eu quero fazer essa aula ao vivo com vocês, para ficar gravada aqui, então 1 ou 2 aulas aí já vai ser suficiente para a gente suprir essa parte do nosso treinamento e aí encerrar essa parte do treinamento falando dessas questões técnicas, digamos assim, certo? E aí eu vou continuar, acredito que deva ter mais umas 3 ou 4 aulas falando
dando continuidade lá na nossa apostila, né? Dando continuidade lá na nossa apostila. Deixa eu até abrir aqui para ver. Se não me engano, lá na página 61. Não, mais para baixo ainda. Aqui então, dando continuidade então, depois dessas aulas aqui na nossa apostila, falando um pouco sobre a tríade da consistência, falando um pouco então sobre planejamento, certo? E aí a gente vai dando continuidade aqui na apostila para a gente encerrar o nosso treinamento, né? A gente vai falar também mais ainda sobre as métricas, já tem uma aula aí no canal, mas eu vou fazer uma aula aqui específica para o nosso treinamento. Então, para a gente finalizar, né? Para a gente finalizar o nosso treinamento e deixar esse material aí, esse conteúdo aí completo aí disponível para vocês, certo? Ainda vai ter ainda as leituras, né? As biografias aí que eu vou estar passando para vocês para complementar todo o treinamento que está aqui. Então a gente já chega na aula 30, eu acredito que vai ter aí umas 35, 36 aulas, fechando todo esse treinamento. E aí eu acredito que vai ficar bem completo aí para a gente. Legal? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, comentário, deixa aqui abaixo. Deixa a pergunta aqui abaixo também na Nutro. Se você, né, fazendo aqui um parênteses, então, se você não está acessando lá pela Nutro, você pode acessar por lá também, lá na plataforma EAD, né, todos os links, tudo isso daí vai ser enviado lá. Se você ainda não está no nosso canal do Telegram, entra lá, o link para as aulas ao vivo vai ser todo disponibilizado por lá, materiais, né, a gente está sempre colocando conteúdo extra lá também. E é isso aí, né? Espero que esteja ajudando muito vocês aí. Espero que estejam gostando. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui e a gente se vê ali na próxima aula. Valeu?